Bom, pra quem não tá familiarizado com o conceito de Power Creep é quando uma carta ou um deck fica pior ou fica ruim, mas não porque o deck é ruim ou porque a carta é ruim, mas porque o jogo evoluiu tanto, mas tanto, que o deck ou a carta que antes era muito boa ficou ruim só por uma progressão natural do jogo. E é um processo natural que acontece, acho que em todo jogo, basicamente, todo card game. E Yu-Gi-Oh! É um exemplo disso, né? Não é uma exceção. Então hoje eu preparei aqui e separei uma lista de decks que eram absurdos, mas hoje são horríveis e que sofreram um Power Creep gigante, né? É uma lista que pra mim é muito interessante, eu gostei da ideia. Porque tem muito deck que era, tipo, o melhor deck do formato, deck que já ganhou Mundial, deck que era Tier 0, e hoje em dia não faz nada. Então, vamos começar. Aquele primeiro deck que eu trouxe aqui pra vocês é o Inzektor. O Inzektor, pra quem não sabe, ganhou o Mundial de 2012. E o Hornet acabou tomando lista por causa desse deck. Era um deck que era muito forte na época e hoje em dia ele realmente não faz nada. Eu nunca vi um Inzektor jogando hoje em dia. E por que coloquei ele em último lugar na lista, mesmo ele sendo um campeão mundial, que hoje não faz nada? É porque é um deck muito antigo. É um deck de 2012. Em 9 anos, o jogo muda muito, né? Então eu tentei evitar colocar muito deck antigo aqui. Porque se eu, por exemplo, fosse colocar um deck de 2004, que era, sei lá, Gold Control, obviamente o deck não seria bom hoje em dia pelo tamanho, né? Então esse vai ser o deck mais antigo que eu coloquei aqui. Todos os restos dos decks eu acho que são dos últimos 6 anos, talvez 7, por aí. Mas são decks que não são tão antigos assim, não são do Yu-Gi-Oh! Mais antigo, mas são sim todos do Yu-Gi-Oh! Moderno. O Inzektor é a única exceção disso. Mas o Inzektor na época era um deck absurdo, era um dos melhores decks do formato. Tinha muito top, eu acho que é um dos decks até hoje que tem mais resultado na história do Yu-Gi-Oh! Em questão de quanto topou torneio. E hoje em dia ele não faz nada, o Hornet saiu da lista já faz um tempinho, e nem com isso o deck conseguiu fazer alguma coisa, né? O próximo deck que a gente tem aqui é o Salamangreat. E o Salamangreat, embora ele tenha tomado lista, o que grande parte do Power Creep funcionar não é que a banlist fez o deck ficar ruim, né? Mas sim o processo natural. Mas mesmo depois das banlists, depois que o Style foi limitado, depois que a Gazela foi limitada, depois que o Circle foi limitado, o deck continuou tendo bastante sucesso competitivo. Então, por exemplo, pro formato do ICS Rio, que acabou sendo cancelado, o Salamangreat era um dos melhores decks pra aquele formato. E de lá pra cá não mudou muita coisa, não mudou literalmente nada fora o formato. A única coisa que mudou foi que saiu uma carta que ajuda o Salamangreat, que é o Cisco de Talker, que agora é basicamente o melhor monstro do Salamangreat. E o deck não tá tendo tanto resultado, mas o deck ainda joga de maneira casual, ganhou um torneio da PPG recentemente, o regional da PPG. Então por isso que eu coloquei ele mais embaixo, né? E também tomou lista, por isso que ele também tá aqui embaixo na lista. Mas ainda assim é um deck que era muito forte no começo de 2019 e não mudou nada de lá pra cá, fora o formato, que fez o deck ficar ruim, né? O próximo deck que a gente tem aqui era o Monarca. O Monarca, em 2016, era um dos melhores decks do formato. O formato de 2016, pelo menos aquele formato Monarca, tinham 3, 4 decks que eram os melhores. O BAPK, o Monarca, o Cosmo e o Pêndulo eram os melhores decks daquele formato. E o Monarca até que tomou lista na Stormforth, tomou lista na Ether, tomou lista na Pantheism, tomou muita lista do Monarca. E o Monarca morreu depois da lista, mas as coisas do Monarca foram saindo aos poucos da lista. E hoje em dia não tem nada do deck que tá na lista mais. Pelo menos na versão pura, né? O Monarca vai jogar com Extra Deck, com Brilliant Fusion, só que a Brilliant Fusion foi banida, mas isso é outra história, né? Mas da versão pura do deck, o deck tá literalmente inteiro fora da lista, e o deck hoje em dia é só um for fun, ou um rogue. Porque fazer um Erebus Pass com a domain ativada não é suficiente no formato. Até porque, conforme o jogo foi evoluindo, entrou muito back removal bom no formato, né? Então hoje tem Lightning Storm, Pena da Arpia, Evil, e muita coisa que basicamente faz a domain, que é o Domain Pass, que era uma jogada muito forte pro Monarca em 2016, basicamente não é nada. Então o Monarca é um desses decks que tomou um Power Creep muito grande. O próximo que a gente tem aqui é o Cosmo. O Cosmo, como eu falei, também tava naquele formato do Monarca, do BA. E desde que o Cosmo... Quando o Cosmo saiu, ele era muito forte. E quando ele saiu, tinham poucas cartas no deck. Tinha a Farm Girl e Forerunner, basicamente. Tinha o Sleep Rider, que é o que estoura Spray Trap. Mas o Destroyer foi só depois que realmente fez o deck ser considerado um dos melhores decks daquele formato. Com Cosmojo, Tinkan, com essas cartas são muito boas. O Cosmo ficou no competitivo por um bom tempo, sendo um deck muito sólido. E hoje em dia, o deck tá inteiro fora da lista, né? O Destroyer
saiu da lista. Ele tinha ficado lá na lista por um tempinho, mas hoje em dia ele já voltou. E o deck não faz nada. O deck realmente não faz nada. Infelizmente, um deck era tão bom, né? Não faz nada. E por que isso? Porque os jeitos de lidar com as cartas grandes mudaram, né? Então, antigamente, você colocava o Destroyer no campo, que é um bicho que não pode ser alvo, e era, uau, um bicho grande que não pode ser alvo. É difícil de lidar. Hoje em dia, nem tanto. Até porque hoje em dia tem Dark Lanomore que, o único jeito que eu tenho de destruir ele é dando alvo. Beleza, você ativa Dark Lanomore, você dá o seu efeito que dá alvo, tipo, uma Trident, estoura ele, pronto, né? Sem menor problema. E Droplet também lida com ele. Tem muita carta que lida com as cartas do Cosmo Grande, que era uma das plays boas do deck, né? Você invocava carta grande, estourava a carta no campo, já vantagem assim. Quando ele saía, virava outra carta grande que era difícil de tirar, que no caso Forerunner. E depois dava o TK, coisa assim muito fácil. Hoje em dia o deck não faz muita coisa. Próxima coisa que a gente tem aqui é o DDD. O deck que foi o melhor deck do formato por, tipo, 2 semanas. Pra quem não sabe, o DDD em 2017... foi por um período de acho que 2 semanas ou 3 semanas o melhor deck do formato. O deck era muito bom, fazia combos muito explosivos. Não era tão constante assim, mas o campo que ele fazia era absurdo, colocava vários negates, jogava muito bem em volta de interação. Aí saiu o Zodiac e o deck parou de fazer alguma coisa, porque o Zodiac era muito melhor, muito mais constante, comprava 15 cartas no turno. E o DDD acabou entrando na irrelevância. E até hoje, né? Passou daquele deck que era extremamente dominante durante aquelas 3 semanas pra um deck que não faz nada. Obviamente teve a Master Rule 4 no meio do caminho, que fez com que o deck ficasse muito pior, porque você não podia invocar as fusões e os synchros sem seta. Mas hoje em dia, que você já pode invocar sem seta os synchros e as fusões do deck, o deck ainda continua sem fazer muita coisa. Mesmo o deck tendo várias cartas de suporte que ajudam. Saiu um Link de DDD que ajuda o deck, saiu até o Hal, que é uma carta que ajuda muito o DDD, e o deck continua sem fazer nada porque ele perde pra muita interação, né? Tipo, ele perde pra Nibiru, ele perde pra Dark Lanomore, cara, isso não existia antigamente, hoje em dia existem, né? O próximo deck que a gente tem aqui é o Metal Foes. O Metal Foes era basicamente, entre o formato do Monarca e o formato do Zodiac, teve basicamente o Metal Foes e o ABC como melhores decks. E embora o ABC tenha tomado várias listas nas cartas que o ABC usava, tem muita carta de ABC que tomou lista. Brilliant Fusion era uma carta que o ABC usava, Ancient Fairy era uma carta que o ABC usava, Union Carrier, a quantidade de cartas que o ABC tomou de lista é gigante, por isso que não tá aqui. Mas o Metal Foes é um deck que não tomou lista. Todas as cartas do Metal Foes foram sempre liberadas e o deck só ficou ruim. Grande parte por causa da Master Rule 4, que introduziu as setas do pêndulo, né? Eu acho que muitos decks de pêndulo basicamente morreram por causa da Master Rule 4, que foi mais ou menos uma das ideias dessa Master Rule, né? Matou muito deck de pêndulo que antigamente era bom. Eu acho que o Metal Foes é o maior exemplo, mas outro exemplo que eu posso dar é o Magic Spectre, que era um deck que morreu por causa dos links, né? E o Metal Foes era um deck que era muito dominante na época, principalmente quando saiu o Mitrillium e o Alcahash, que é a fusão nível baixo. Era um deck que era muito consistente, ele combava muito bem, fazia campos que eram muito sólidos, destruindo muita carta. O deck girava muita vantagem, e o principal jeito que o deck girava vantagem era assim, todo turno, pêndulo 5, pêndulo 5, pêndulo 5. E agora que não tem mais como dar pêndulo 5, o deck acabou morrendo, como a maior parte dos decks de pêndulo, hoje em dia, né? O próximo deck que a gente tem aqui é Blue Eyes. Blue Eyes foi meta por um tempinho. Blue Eyes ganhou um Mundial, inclusive, ganhou o Mundial de 2016. E o Blue Eyes deck nunca tomou lista e simplesmente ele parou de ser bom porque apareceram decks melhores do que o Blue Eyes, porque na época não tinha nenhum deck melhor do que o Blue Eyes, que comprava muita carta, dava trading e comprava carta, dava carta, quando vocês compravam uma carta, tipo, Soul Charge, colocava 15 pontos no campo e ganhava o jogo. Obviamente Soul Charge tomou lista, mas Soul Charge não necessariamente foi um hit pro Blue Eyes, vários decks usavam Soul Charge mesmo depois do Blue Eyes. E o Blue Eyes acabou entrando na irrelevância, mesmo sempre sendo carta de Blue Eyes. E mesmo saindo sem suporte pra Blue Eyes, né? Porque é um deck de anime, então sim vai ser o suporte. Mas acabou sumindo do formato e acabou parando de ser um deck relevante. E recebeu o carinhoso apelido pela comunidade de Brick Eyes, porque é isso que o deck mais fazia, né? O deck brincava e perdia, ou ele abria com uma mão muito forte e ganhava o jogo muito fácil, né? O próximo deck que a gente tem aqui é o Clifford. O Clifford foi um dos melhores decks do formato em 2015. Em 2015 tinham vários decks que eram bons e vários deles estão nessa lista, inclusive o Clifford. E o Clifford é um deck que tomou muita lista na época. O Scout foi limitado, que é esse bicho aqui do deck, que você paga 800 e adiciona um Clifford pra mão. Era isso que ele fazia. Todo turno, né, você vai pagar 800 e adicionar ele na mão, que é uma escala, basicamente uma spell contínua.
Então o Clifford, o Scout foi limitado, o Towers, que era basicamente a principal carta do deck, que é um bicho que, que é inafetado basicamente por tudo, também foi banido por muito tempo. E hoje em dia o deck não faz nada. Por que não faz nada? Os Cliffords, eles têm um efeito que eles não são afetados basicamente por monstros de nível menor do que eles. Esse é o efeito deles. De todos, principalmente do Towers. Só que hoje em dia tem cartas que não tem nível barra rank, né? Que são os links. Então, antigamente se fazia um Towers e passava, era difícil você lidar. Mas hoje em dia os caras podem, sei lá, fazer um Nightmare Unicorn pra tirar, fazer algum link nível alto, tipo um Horror Sword bater por cima. Tem muita coisa que vai tirar as cartas de Clifford e o Clifford só foi sumindo. Só sumiu, né? Porque ele ficou um bom tempo banido, mas agora que ele tá todo liberado, todas as cartas do Clifford estão fora da lista, ele não faz nada porque a mecânica dele já parou de ser interessante por causa da existência dos links, né? O próximo deck que a gente tem aqui é o Satellar. Outro deck ganhou o Mundial de 2015. E o deck simplesmente nunca tomou lista. Todas as cartas de Satellar estão fora da lista, menos o Ptolemaios. Só que o Ptolemaios não era uma carta que era usada no Satellar muito comumente. E o deck só meio que sumiu. Porque antigamente a jogada do Deneb, do Satellar, desculpa, da normal do Deneb, buscar o Altair, que é o bicho que vai dar Special Summon do Deneb, e setar 5 cartas e passar. Essa era basicamente a jogada do Satellar de turno 1. E hoje em dia tem deck que faz isso muito melhor. Então, por exemplo, o Altergeist é um deck que faz isso de setar carta muito melhor. O Guru é um deck que faz isso de setar carta muito melhor. E o Satellar acabou entrando em relevância porque a mecânica dele não é tão forte assim comparada com as outras mecânicas. Ele demandava mais cartas que não faziam tanta coisa do próprio deck pra conseguir usar. Então você precisava usar Call of the Haunted, precisava usar um monte de cartas de Satellar. E hoje os decks de trap são muito melhores do que isso, porque eles têm os negates já embutidos buscáveis. Então o Altergeist, por exemplo, tem a Protocol, que é buscável. Tem o Faker, que é uma interação absurda, que vai voltar uma carta da mão do campo. Vai voltar uma carta do campo pra mão. Esse tipo de coisa, né? Então o Satellar é um desses decks que acabou sofrendo muito pelo Power Creep e foi de um campeão mundial pra um nada hoje em dia, né? E o próximo deck que a gente tem aqui, que eu tenho quase certeza que é o último, é o Necross. O Necross foi um deck que era tier 0 na época que ele tava full power. O Necross dava um Digin Lock, que basicamente falava seu oponente não pode dar Special Summon. Era um deck extremamente consistente, um deck que jogava muito bem, tinha um grind muito bom. E hoje em dia, todas as cartas do Necross estão fora da lista, sendo que antigamente demorou 3, 4 listas do Necross tomar pra ele realmente morrer. Hoje em dia, o Brionac tá 3, o Nicore tá 3, o Shurit tá 3, todas as cartas já tomaram lista no passado, hoje já estão liberadas e o deck não faz muita coisa. Eu vi variantes de Necross Dogmática tendo algum sucesso em Remote Duel, mas não é nada muito relevante. E um deck foi de tier 0 pra um lado, e sempre que eu penso em Power Creep, eu penso no Necross, porque é um deck que, tipo, realmente era o melhor deck do Yu-Gi-Oh! Na época, só o Necross conseguia fazer alguma coisa de tão forte que ele era, e hoje em dia ele não é nada. E é isso. Essa aqui é a prova de que o Power Creep existe, e esses decks aqui são basicamente o exemplo, né, dos Power Creeps no Yu-Gi-Oh!